Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar então para as crianças e para os professores. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor preparou esse dia para que viéssemos para a tua casa para te adorar. Senhor, eu apresento em tuas mãos, Jesus, cada uma destas crianças, ó Pai, e as entrego. Sabendo eu, ó Pai querido, que o Senhor é o Deus fiel, que nos guia, nos guarda, Senhor, nos dirige, ó Pai. Jesus, que tu possas abençoar também cada um dos seus professores que estão, Senhor amado, dispostos aqui a ensinar estas crianças, ó Pai, nesta manhã. Jesus, que tu possas tomar também em tuas mãos os irmãos que aqui não estão, aqueles que estão viajando, Senhor. Que o Senhor venha tomar, Jesus, a direção precisa, Pai, e guiá-los. Papai querido, venha falar conosco nesta manhã, pois sabemos, ó Deus querido, que só o Espírito Santo pode capacitar a cada um, Jesus, segundo o teu propósito. Senhor, eu te louvo, ó Pai, e te digo, eis-me aqui, Senhor Jesus, fala conosco nesta manhã, amém? Podeis vos assentar. Vamos, Marcelina? Eu tenho até que tempo? Então vamos lá, né, irmãos? Nesse desafio, né? Rompendo uma fronteira nesta manhã. Porque a gente sabe que, assim como está intitulado na lição 4 aqui, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. E eu falei para Jesus, estava lendo, né, e estudando esse título, achei muito interessante, porque às vezes a gente coloca tantas barreiras, né, tantas fronteiras diante de nós. E eu perguntei para Jesus, né, sobre o que seria as fronteiras, né? Falei, o Espírito Santo, ele vem nos guiando, né? Diante de tudo, direcionando, assim como ele fez na vida de Paulo, ele está também nos direcionando. Que o Espírito Santo também venha nos guiar nesta manhã, né? De acordo com a vontade e poder dele. Eu quero pedir o irmão que está ali para colocar para mim, para eu seguir na introdução aqui desse tema, que é a segunda viagem de Paulo, né? Coloca para mim, por favor, Atos 15, versículo 16. É isso mesmo. O 16 e o 17, que diz assim: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. 17. Para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. E o 18. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Amém? Atos 15, o 36 ao 41, por favor, irmão. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Até o 41, irmão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos.
Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfília se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém? Aqui nós vemos, né, irmãos, na segunda viagem de Paulo, que houve, né, aí uma dissensão, uma discórdia entre os irmãos ali. Mas eu creio que Paulo ali estava sendo dirigido, guiado pelo Espírito Santo para continuar a jornada do Senhor. Nós sabemos que pode haver, né, muitas coisas que venham nos impedir, que venha procurar nos tirar da presença do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que esta viagem que Paulo estava fazendo, nessa segunda viagem, ele não estava sendo direcionado por ele, né? Não era exatamente o que Paulo, talvez dele mesmo, teria escolhido, mas sim que o Espírito Santo estava direcionando ele para que continuasse aquela jornada a qual ele havia sido chamado, né? Para aquela determinada situação ali. Eu quero ler aqui, irmãos, eu acho muito interessante, só um minutinho, irmãos, que eu vou me encontrar aqui. Aqui, de acordo com esta lição, eu pesquisei que as fronteiras, eu quero falar um pouquinho só disso aqui, porque na lição está dizendo aqui, ó, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. E o Espírito Santo tocou no meu coração, né, para que eu falasse isso nesta manhã. De acordo com a lição, as fronteiras são os limites que impedem uma pessoa para alavancar na vontade de Deus. E esses limites podem ser externos ou internos. Aqui, irmãos, no resumo, essas fronteiras são todos os limites que tentam nos impedir o propósito de Deus em nossa vida. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, Ele nos dá coragem, direção e poder para ultrapassar esses limites e viver tudo o que Deus preparou para nós. Eu mesmo, para estar aqui nesta manhã, eu rompi, né, uma fronteira. E até conversei com a pastora e havia sugerido, né? Eu falei assim, às vezes a gente estuda tanto, né? Procura aprender a palavra, vinha às terça-feiras, mas nós temos aquele limite, né? Aquele que está limitando a gente. E a gente começa a estudar aqui, quando você vem lendo as epístolas de Paulo, a gente viu que no início para ele, talvez ele encontrou muitas barreiras. Porque quando ele foi escolhido e chamado ali, que todos nós conhecemos a história de Paulo, ali no início, nos fala que ele ia no caminho de Damasco ali, procurando os irmãos para matar. Olha para você ver o contraste que o que Deus faz na vida do crente, né? Na vida da pessoa que é chamado e escolhido e direcionado pelo Espírito Santo. Quando Paulo estava indo ali, irmãos, pegou aquelas cartas, ele estava todo ali emparelhado, dentro da lei, segundo a vontade dele, ele pensou que ele iria fazer um grande prodígio naquela viagem, terminando ali, exterminando com os crentes que estavam ali pregando Jesus. E a palavra de Deus nos conta que Paulo ali teve um encontro com Deus naquele momento, com Jesus ali naquele momento. Ele foi chamado, escolhido pelo Senhor. E ali começou a trajetória da vida de Paulo. Será que ele não encontrou muitas fronteiras ali? Muitos limites diante dele? Porque quando ele teve aquele encontro com Jesus ali, né? Jesus falou com ele ali, né? Ele disse, Senhor, Senhor, quem és tu? Espantado ali, né? Com aquela situação. E Jesus fez questão de falar o nome dele.
Eu, Paulo, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a palavra de Deus diz que naquele momento, Paulo ali recebeu as instruções, já era ali o próprio Jesus falou com ele, recebeu as instruções e ali começou a trajetória de Paulo. Eu sei que no início, quem foi que foi o professor de Paulo? Né? Na realidade, Paulo, quando ele conheceu o verdadeiro Jesus, a vida dele se transformou, o verdadeiro evangelho. E eu e você, irmãos, recebemos a capacitação muito maior do que Paulo no início. Paulo já havia estudado naquelas escolas, né, as teorias deles ali, tudo a respeito de Jesus. Eles esperavam um Cristo totalmente diferente. E ali dentro de Paulo houve ali uma grande revolução, né? Ali dentro dele teve uma grande guerra. E muitas vezes nós também nos encontramos assim. E isso, irmãos, ontem eu estudando, eu fiquei imaginando ali, hoje a nossa guerra, nos nossos dias atuais, é a internet. A internet, irmãos. Por quê? Porque você vem para a igreja, né, aqui onde eu estou falando da minha igreja, porque das outras igrejas a gente não pode fazer comentário, porque às vezes a gente não sabe qual é o verdadeiro evangelho que está sendo pregado lá. Mas aqui nós aprendemos acerca do evangelho, como Paulo foi orientado ali junto com os servos do Senhor no início da sua trajetória. E quantas vezes que durante essa caminhada a gente ouve coisas que querem nos tirar da presença de Deus, que quer nos desviar da presença de Deus, do verdadeiro propósito de Deus, que é o evangelho, pregar a palavra do Senhor, a palavra genuína. E aqui nessa lição nós estamos aprendendo como vencer estas barreiras, como romper as barreiras, tomando iniciativa também, né? Porque Paulo tomou iniciativa também. Quando ele conheceu esse Jesus, ele começou a pregar o verdadeiro evangelho genuíno. Mas primeiro Paulo, o que Paulo teve? Primeiro o encontro com o Espírito Santo de Deus para guiá-lo. O que nós precisamos também nesta manhã aprender? É que nós temos sim que obedecer os nossos líderes, né? Aqueles que nos lideram. Mas se o nosso líder estiver de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Porque, irmãos, às vezes a gente toma como exemplo uma pessoa na nossa vida. E quantas vezes nós decepcionamos com o nosso líder? Mas, se nós tivermos de acordo com esta palavra aqui, irmãos, nem essa decepção ficará na nossa vida. E a palavra do Senhor Jesus, irmãos, aqui na frente a gente vai ver, aqui de acordo com a lição, que no livro de Atos 16, no versículo 14, nessa segunda viagem de Paulo, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu e o Senhor lhe abriu o coração. Quem é esse Senhor que abriu o coração de Lídia? Ela era uma vendedora de púrpura. A Bíblia diz que ela era o quê? Uma serva do Senhor. Mas a Bíblia não nos fala aqui que ela tinha qualquer tipo de capacitação dela mesma, ou se ela havia passado por escolas aprendendo acerca do Evangelho. Mas a Bíblia nos assegura que ela era uma serva de Deus. O Senhor, quem é esse Senhor que abriu o coração de Lídia? O Espírito Santo abriu o coração de Lídia. E nesta manhã, você tem deixado o Espírito Santo abrir o teu coração? Para a chamada, para o ministério que o Senhor tem para você? Porque, irmãos, ninguém me convence nessa terra que você não tem um ministério dentro da casa do Senhor. Ninguém me convence que não tem um ministério dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque o Senhor já nos ordenou, nos mandou, ide a todo mundo. É um mandamento, irmãos. Mandamento. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Tanto que é simples o evangelho.
Às vezes a gente que dificulta muitas coisas. E a palavra do Senhor Jesus nos diz, ó, a iniciativa de Lídia, que eu achei muito interessante isso aqui, para trazer para nós, para enfatizar nesta manhã, acerca dessas viagens que Paulo fez, né, essa viagem aqui, a segunda viagem de Paulo, que nos traz uma experiência muito grande com Deus. Quando aquela mulher se prontificou ali, ó, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O próximo, irmão, o 15, por favor. Ó, depois que foi batizada, olha para você ver, irmão, como é organizado o reino do Senhor. Né? Tudo organizado, para poder não deixar com que as pessoas encontrassem naquele evangelho falhas. O pastor sempre prega aqui sobre a igreja de... como é que é o nome, pastor? Bereia, né? Ele fala que aqueles irmãos dali, quando os irmãos estavam pregando, os servos do Senhor pregavam, eles iam abrir a palavra. Ali eu verificava se estava tudo dentro da palavra, de acordo. Outro dia mesmo, eu estava ouvindo ali a irmã lá da sede, a irmã Conceição, estava num café com as irmãs e colocou lá, uma irmã estava pregando e de repente a irmã entrou numas palavras ali falando que aquela viúva que preparou aquela casa lá para Elias, né, ali, irmãos, uma coisa que não tinha nada a ver, falando que viúva não, que aquela mulher tinha sido casada antes, que ela tinha tido uma vida. Eu falei, meu Deus. Eu fui correndo lá para a minha Bíblia, eu falei, então a minha Bíblia está diferente. Nunca me chamou a atenção essa história dessa mulher, que essa mulher já tinha sido casada antes. Meu Deus. A Bíblia fala, né, que ela não tinha pedido filho e tal, aquela história tão bonita. Depois o filho dela morre, Jesus ressuscita ele, Deus ressuscita, usa o profeta para ressuscitar. Enfim, e aquela história estava toda ao contrário, irmão, sabe? Pasmem vocês, estava ali nos status da irmã Conceição, que tem não sei quantos mil seguidores. Aí, como eu tenho uma amizade com ela, foi nossa pastora por pouco tempo lá no Crimeia. Aí eu tomei a liberdade, falei assim, pastora Conceição, Pai do Senhor, ela, Pai do Senhor, irmã Rose. Nossa, quanto tempo, falei, pastora, dá uma verificada, olha para você ver, irmãos, o povo não está nem aí para a palavra que foi pregada lá. As irmãs estavam todas reunidas lá, mas ninguém teve o atino de averiguar se aquela palavra era verdadeira ou não. Talvez até com preguiça de folhear a Bíblia. Quantas vezes, irmãos? Aqui nós não dá muito trabalho, porque a gente vai seguindo aqui, né? Vai colocando os slides, a gente vai lendo aqui no projetor. É mais fácil para a gente saber que essa palavra está sendo pregada e é verdadeira. Mas ali durante a pregação daquela mulher, aquela mulher pregou isso. Uma heresia, não existe isso na Bíblia, não tinha lá. A pastora Conceição me agradeceu e rapidamente foi lá e excluiu. Ela falou assim, irmã Rose do céu, eu não tinha prestado atenção nisso. Olha para você ver. E nós como crentes, irmãos, cuidado nas postagens. Porque às vezes, irmão, tem uma frase no meio daquela palavra que é verdadeira. E o restante é tudo mentira. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, eu pensei que aquela pessoa era crente, porque ainda fala assim ainda. Pensei que aquela pessoa era crente. Você viu o que ela está pregando? O que era pecado antigamente não é mais. Né? Então nós temos que ser dirigidos, guiados, direcionados pelo Espírito Santo, como Paulo fez, para que nós possamos também ter a autoridade de Deus na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente prega algo e não vive aquilo que prega. Ou às vezes vive algo que nem sabe como é que era o viver em Cristo. E Paulo tentava pregar este evangelho genuíno, explicando, fazendo com que as pessoas entendessem o verdadeiro e genuíno evangelho de Cristo. Ele sofreu muito pelas causas do Senhor. E olha só, irmão, a iniciativa que essa mulher teve, ó. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, ela partiu dela, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. O 16. E aconteceu que, indo nós à oração,
Aí isso daí já é... Pode deixar bem aí onde que está, irmãos. Agora eu vou falar sobre isso. E a palavra do Senhor Jesus diz que, olha para você ver, irmão, como foi maravilhoso. Ela abriu as portas da sua casa. Ela buscou certamente conhecer mais o Evangelho. A palavra de Deus nos diz que foi de suma importância esta mulher ali para o Evangelho e para a propagação do Evangelho de Cristo naquela região toda ali. Olha para vocês verem. E eu achei tão interessante, eu estava ali, que a gente bota tantas barreiras, né, diante de nós, tanto empecilho, e aí você vai parar para pensar, né, você até assusta, fala assim, meu Deus do céu, eu sei que é difícil para nós termos essa iniciativa, irmãos, mas quando você tiver em algum lugar, seja onde quer que você esteja, não fica covarde de falar de Jesus. Sempre deixa o Espírito Santo te guiar. Mas se você tiver em algum lugar que você não tenha essa palavra, procure decorar alguns versículos, para que você pregue essa palavra sem medo de ser pego ali em uma falha. Pelo menos assim um versículo de evangelismo. Fala, olha, mas você acredita na palavra de Deus? Sim, eu acredito. Pois é, na palavra de Deus, no versículo tal, está escrito isso. Que ele chama a atenção da pessoa. Sabe por quê? Porque quem vai agir aí já não é mais a sua palavra. É a palavra de Deus guiada pelo Espírito Santo. Você viu o que aconteceu no coração de Lídia lá? Quando os apóstolos estavam pregando? O Espírito Santo inclinou, porque é Deus quem inclina o coração do homem para o bem, e é Deus que inclina o coração do homem também para o mal, sabe? Porque o inclinar do coração pertence a Deus. E ela ali, ela colocou os ouvidos naquilo, abriu o coração dela. Ela falou assim, eu posso fazer alguma coisa. Eu sou mulher, sou limitada, mas eu posso fazer alguma coisa para Deus. E nesta manhã, eu quero deixar esse pensamento aí para você. Pensar um pouquinho o que você pode fazer para o Senhor a partir de hoje. Porque eu quero me posicionar. Eu quero aprender. O irmão Marcelino falou comigo na quinta-feira. Os irmãos sabem assim, minhas limitações, eu tive que trabalhar e também foi muito corrido. Mas pela madrugada eu estava estudando, né? Eu quero aprender, eu quero me juntar com a Ivani. Eu até falei com a pastora ontem, falei assim, pastor, o pastor podia tanto nos ensinar lá na igreja. Aí eu fiquei, depois eu falei, meu Deus, para que eu fui falar isso? Tanto que o pastor ensina aqui, né? Nos cultos de terça-feira. Mas eu digo assim, né? Nos qualificar mais. Eu digo irmãos, eu sei que vocês são melhores assim para ensinar na escola dominical e tudo mais. Mas assim, eu sei que eu preciso aprender mais. E aí o Senhor falou comigo, através da vida de Lídia. Será que Lídia tinha todas essas coisas que nós temos hoje, acessíveis diante de nós para nós estudar, irmãos? Eu tenho certeza que ela não tinha, não. As limitações dela eram bem menor, não era, irmã Gislaine? Mas aí, quando é nos dado uma oportunidade como essa, a gente quer morrer. Pensa que vai morrer. Iniciantes também. Sim. A Ivani está falando que lá na sede tem, né, cursos para iniciantes e também para professores ali na escola dominical. E aí, irmãos, tem que partir de nós, você viu? O exemplo aqui que nós estamos tendo, partir de nós. Aí fala assim, não, sabe o que a gente tem a mania de pensar, irmãos? Não, fulano vai, né? Deus vai usar fulano, Deus vai usar ciclano, mas Deus quer usar você. Deus quer usar você. Seja para estar aqui, ou para ir, para falar, para orar, para buscar.
Porque lá da onde eu venho, irmãos, lá da igreja que eu congreguei por 10 anos, quase 11 anos, era diferente. Eu já tenho aprendido muita coisa aqui nessa igreja, que está me qualificando para pregar melhor o evangelho. Eu não passava nas 3 peneiras. Eu não passava. Às vezes eu via a pessoa pregando aquele evangelho assim, eu não tinha aquela curiosidade como eu tenho hoje. Às vezes quando eu escuto uma pessoa falar um trem errado assim, lá na frente, às vezes até quando eu estou passando na rua mesmo, que eu escuto uma pregação, que o trem está todo desandado para outro rumo. Agora eu sei o quanto é perigoso ser pregado esse evangelho e não ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo. Só o título dessa lição, irmãos, aqui, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Isso aqui, irmão, está sendo pregado, que eu estudei, não foi talvez para eu falar tanto quanto foi Deus falando comigo aqui. E o Senhor fala conosco aqui em seguida, olha aqui para você ver o que acontece, E acontecendo que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Muitas pessoas já leram sobre isso, né? Nós conhecemos essa história. Aquele espírito que todo dia se levantava ali, Paulo e Silas passava, e aquela mulher ali possessa de demônios, ficava repetindo a mesma coisa, né? Falando que eles iam ali, eram servos do Senhor, eram homens de Deus. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, voltou-se dizendo ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Que autoridade era essa, irmão? Né? A autoridade que estava na vida de Paulo, a autoridade da palavra de Deus. O Espírito Santo estava guiando Paulo ali. Já para quê? Para que fosse manifestado o poder de Deus na vida de Paulo e Silas ali naquela prisão. Tudo direcionado e guiado por Deus. Você acha que está escrito isso aqui para quem? Acerca das viagens da vida de Paulo. Há quantos anos foi escrito isso? Para quê? Para nós crentes aprendermos a como devemos ser crentes, ser servos de Deus. A fechar todas as brechas na nossa vida. Porque você tentando, você fechando as brechas, Satanás ainda se levanta contra ti ainda. Aprendendo a verdadeira palavra. E se você não vai, irmão, às vezes o Satanás, ele se levanta, usa alguém para ir lá dentro da tua casa para te atentar. E se você estiver escondido debaixo dessa palavra que você vence. Na hora de você ficar calado, você cala. Na hora de você falar, você fala. Irmãos, às vezes a gente fica pensando assim, quantos crentes, até dentro da igreja, fora também, trazendo para nossos dias de hoje, quantos crentes que procuram picuinha conosco, fofoca? Eu sempre assim, a gente sempre dá muito exemplo, hoje a irmã Kézia não está aqui, né? Eu acho muito interessante assim, a gente conhece a irmã Kézia já tem muitos anos, eu estou usando aqui a pessoa dela, eu acho muito interessante assim, como ela se sai assim das coisas que não diz, como se diz, queria encontrar uma palavra, mas não estou encontrando. Assim, facilmente a gente aprende muita coisa com ela. Às vezes, quando a pessoa faz um comentário, ela para assim, fala assim, pois é, eu não estou sabendo, não sei a respeito disso, sabe que eu não sei, tal, eu acho bonito, sabe? E a gente tem aprendido com ela. Né? A minha tia, aquela que veio aqui, do Coquinho, eu acho ela tão sábia também, de se espelhar. Ela foi líder do círculo de oração lá na nossa igreja, onde que eu congreguei, por 25 anos, minha tia foi líder. E ali não tinha intriga nem confusão. Quando a minha tia saiu ali do círculo de oração,
que ela era líder, que ela não conseguiu mais ir, subir a ladeira lá, entraram outras irmãs para ficar no lugar dela. E o espírito da fofoca entrou também. Houve uma dissensão ali entre os irmãos, não tem mais ciclo de oração lá na igreja. Pensa, irmãos. Mas quando você é guiado, direcionado para alguma coisa, você não deve correr daquilo que Deus tem te ordenado a fazer. Sabe por quê? Porque senão as coisas ficam difíceis para você. Dentro da tua casa. Quantas mães, pais são chamados para dobrar o joelho e orar pelo ministério? Quantas vezes nós enchemos a nossa boca, vai pregar em algum lugar, fala assim, qual ministério que você é? Você fala, eu sou do Ministério Vila Nova, meu pastor é esse, meu líder é esse, darará, darará. Você fala ali uma palavra tão bonita, mas você nunca dobrou o joelho para tirar 5 minutos de oração pelo ministério que Deus tem levantado na terra, que você faz parte do Ministério Vila Nova. Você não tem interessado pelas coisas da igreja. Às vezes mesmo a pastora ali tem tanta dificuldade, ela manda nos grupos as coisas, né? Até eu mesmo trabalhando, às vezes eu passo ali o culto doméstico, irmão, coloca o culto doméstico acelerado para poder escutar rápido. Será que nós somos chamados para isso? Será que nós estamos fazendo um pouquinho que Deus tem ordenado que nós fizemos, para nós fazermos? Será que nós estamos preparados para galgar lugares altos, atravessar essas fronteiras? Você está satisfeito com o seu ministério, aquele que Deus tem mandado você fazer? Você tem feito o que Deus tem mandado você fazer? Só responda para você mesmo. Eu não estou satisfeita. Eu sei que eu posso fazer mais um pouquinho. Para o Senhor aprender mais na palavra. Fazer mais alguma coisa para o Senhor. Já pensou, irmão, se o apóstolo Paulo diz não, ele não vai ali para fazer o ide do Senhor, como ele foi chamado e escolhido. Paulo teve uma vida com bastante dificuldades, fronteiras e mais fronteiras, limites e mais limites. As cartas mais lindas de Paulo, ele não escreveu ao ar livre, debaixo de uma árvore, ou num gabinete, onde tinha ali fresquinho, não. As cartas mais lindas foram escritas nas prisões, açoites. Mas ele não desistiu de pregar esse evangelho. E o quanto estas cartas têm nos ensinado. Tem nos chamado a atenção, né? Para as coisas de Deus, para fazer a vontade do Espírito Santo. E nessa lição também, irmãos, eu vi que aqui nós aprendemos também que o Espírito Santo, ele guia, ele impede, ele redireciona, fortalece. Porque quantas vezes nós queremos fazer também aquilo do nosso coração, da nossa vontade? Quando eu vim para cá, eu tinha feito o curso lá para missionária, para missões, na nossa igreja, pelo Ministério de Campinas. E aí, o pastor Carlos falou assim, não vou te dar carta não, irmã Rose, porque eu sei que você, depois lá mais para frente, você vai voltar novamente para cá, e tal, e tal. Aí eu fiquei assim, falei, não, pastor, mas me dá a carta e tal, né? E quando eu cheguei aqui para congregar, o Espírito Santo testificou no meu coração. Eu sentei aqui, o Senhor falou comigo no meu coração que era para eu ficar aqui. Que Ele queria eu aqui. Que eu iria aprender aqui. Que eu iria crescer aqui. E aí, eu em obediência ao Senhor, eu voltei ali. E eu falei para ele, né? Falei, pastor, o senhor tem... nós fizemos o curso aqui para missões aqui. E aí, quando for fazer a apresentação, né, que nós precisamos ser consagrado lá na consagração oficial, aí o senhor aí tal, ele falou, não, irmã Rose, vai em paz e tal, quando for na época. E certo é que isso aí foi para água abaixo, né? Que eu acho que não vai ter essa consagração e tudo. Eu fiquei triste com isso. Por quê?
porque aquele curso foi assim muitos dias, né, a gente fazendo ali a obra do Senhor. E ao estudar essa lição, eu vi, irmãos, que nós não somos guiados por isso, é pelo Espírito Santo de Deus. E aquilo que o Senhor tiver de fazer na minha vida, pode ser através, posso fazer de novo o curso, pode ser diferente, porque às vezes a gente precisa disso, né? Para apresentar nos lugares, nem todos abrem as portas para a gente pregar o Evangelho, sendo que só mesmo, né? Porque tem muitos falsos profetas, muitos missionários que se dizem missionários e não são, né? Então, enfim, eu fiquei triste com isso, mas essa palavra me consolou. Eu falei, Senhor, quando Paulo foi chamado ali, ele foi guiado, direcionado, escolhido por Ti, Senhor. E não teve barreiras que segurou ele. Ele ultrapassou todas as barreiras que foi possível para ele. Sem medir dificuldade nem esforços, ele fez a obra do Senhor. E será que isso é barreira para nós, irmãos? Quantas vezes até a cara ruim de um irmão é barreira para nós? Somos sensíveis ao ponto de ouvir uma palavra só e a gente para. Jesus, irmãos, no ministério dele, foi chamado até de, que tinha um espírito lá de Beelzebub, né? Boizebu, né? Pensa, irmãos. Ser chamado de demônio. E ele suportou tudo por mim e por você. Já pensou hoje um irmão virar para você e falar assim, você é uma demônia. Você é um demônio. Já pensou? Como é que nós vamos reagir? Né? Uma vez mesmo que nós fomos pregar numa cidade, aí eu tinha 16 para 17 anos, era bem novinha, eu tinha recém-casado. Aí eu gostava muito de andar com as irmãs mais de idade, assim. E nós fomos pregar, né? Aí falou assim, hoje nós vamos passar em todas as casas e nós vamos pregar. E foi aquela turma, não sei quantas irmãs. E aí, certo é que eu fui escolhida para ir na casa de uma mulher que tinha lá, era macumbeira, né? E essa mulher, ela não era de ter muitas conversas, não. Ela só recebia a pessoa que ia lá na casa dela para fazer os trabalhos e tal. E nós chegamos lá, era daquela cerquinha que tinha de pau, assim, sabe? Que eles colocam aquele tanto de pauzinho assim na frente. E ali nós chegamos, aí eu falei para ela de longe, né? Bom dia! Ela abriu a porta e sacudiu a cabeça assim, né? Aí eu falei assim, nós estamos aqui pregando o Evangelho, nós podemos entrar na casa da senhora para cantar alguns louvores e falar a palavra do Senhor. E essa mulher lá de dentro, ela era bem pequenininha assim, ela falou assim, daí para fora. Nos expulsou como se nós fosse assim um animal peçonhento mesmo. Não vou falar cachorro não, porque cachorro não merece ser tratado assim. Ela disse umas palavras lá para nós e tudo. Aí tinha uma irmã que estava comigo e falou assim, irmã Rose do céu, essa mulher é macumbeira e tal. Eu falei, mas ela também precisa ouvir de Jesus, irmão. Se ela deixasse nós entrar, nós tinha entrado. Eu não tinha entrado, não. Eu falei, pois eu ia entrar. Não sei que espírito de coragem era aquele, né? Eu falei, pois eu ia entrar lá. Eu ia falar, Jesus, me cobre com teu sangue. E eu entraria lá e falaria de Jesus para ela. Irmãos, passaram-se alguns dias, aquela mulher foi encontrada dentro da casa dela, comida por bichos. Ela estava viva. Só que ninguém podia tocar nela nem mexer, porque aqui para baixo, nas pernas dela, os bichos tinham tomado conta. Aquelas larvas enormes. E se cumpriu, né? A Bíblia diz que foi Herodes que foi comido de bicho, que não deu glória a Deus. Então, é isso que acontece. Mas nós temos que nos preparar. Hoje, mais que nunca, sermos guiados pelo Espírito Santo e também termos a palavra em nosso coração. Aprender a palavra. E tudo, irmãos, que ouvirmos na internet, esses canais que tem, esses absurdos, meu Deus do céu, a gente abre ali no YouTube, cada coisas horrendas. Aquela igreja que me deixou pasma ali, aquele homossexual, né? As lésbicas, a igreja deles ali pregando, meu Deus, que blasfêmias contra o Espírito Santo ali, coisas terríveis. Aí se você for escutar, aqui se parar para ouvir, irmão, quase que eles te convencem. Lendo a palavra lá no púlpito. Coisas horríveis.
Mas para nós estarmos respaldados, nós temos que estudar a palavra, vir no culto de terça-feira, né? Fazer um esforçozinho para aprender, copiar, escrever, chegar em casa, ler de novo. E não ter medo não de aprender a palavra não. Aqui, ó. Hoje Deus continua chamando o seu povo para atravessar as fronteiras, levar a esperança onde há desespero, amor onde existe ódio. Perdão, irmão, só um minutinho, para mim eu tinha desligado esse celular. A palavra do Senhor Jesus está dizendo assim, ó, que os limites internos e os externos, irmão, que nós temos encontrado, são todos os limites que eles tentam. Vania, desliga aqui para mim, por favor. Acho que é importante, a irmã Manu está ligando. Esses limites aqui, irmãos, internos e externos, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm limite. Tem alguma coisa limitando ele. Às vezes até no meio da família mesmo, para falar alguma coisa. Tem gente que tem medo de falar. Fala, não, é minha família, como é que eu vou fazer isso aqui? Começa pela uma oração. Começa pedindo direção ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo há de te dirigir. Né? E a palavra de Deus continua dizendo, né, que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, Ele nos dá coragem, direção e poder para ultrapassar esses limites e vencer tudo o que Deus preparou para nós. Não foi assim? Agora, se o Espírito Santo não estiver conosco, nós não podemos ser dirigidos nem guiados, porque muitas vezes nós somos guiados pela nossa cabeça. Nós queremos fazer aquilo que a cabeça vem. Quantas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, eu já ouvi, foi muitas pessoas. Chega até na gente e fala assim, irmã, eu estou com uma vontade tão grande, eu vou sair da igreja, eu vou congregar em outra igreja e tal e tal. Aí, o que a senhora acha? Chega em mim para falar. Até que dentro dessa igreja também já chegou. Eu falo assim, o que eu acho? Irmã do céu, isso é um passo tão sério na sua vida que você vai tomar. Primeira coisa que você vai fazer, dobra teu joelho, ora a Deus, e não queira ser respondida na primeira oração, não. Ora a Deus e saia, mas você saia dirigida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes lá na nossa igreja, lá o pastor Carlos estava nervoso com os crentes que estavam dando trabalho, porque tem crente que dá trabalho, meu Deus do céu. Só o sangue de Jesus para ter poder. E ele pegava o microfone e falava, irmãos, não cria problema não, picuinha não, quer sair, eu te dou a carta agora. Vamos lá atrás. Vou pedir para o secretário bater sua carta agora, você pode ir. Ele falava desse jeito. Mas vai mesmo, vai dar trabalho lá para o raio que te parta. Falava desse jeito. Eu falava, meu Deus do céu, o pastor Carlos está nervoso demais, ficava vermelhinho em cima do púlpito. Aí eu falava, não, Jesus, desse jeito. Mas aí, irmão, quando você ia ver, quem eram os crentes que estavam tomando essas decisões e falando essas coisas? Não gostava de escola dominical, culto de terça-feira, a Bíblia dele intacta, não lia, ia só por aonde tinha os famosos reteté, aquelas coisas. Não gosta da verdadeira palavra de Deus. Você pode observar, irmãos, quando dá trabalho é porque não abre o coração para as coisas de Deus. Porque o crente que abre o coração para as coisas de Deus, por mais que você tenha um calo, porque tem gente que tem um calinho especial, né? Não tem? Aquele calinho especial mesmo, que ninguém pode pisar nele. Eu não levo desaforo para casa, não. E eu falo mesmo, eu fico assim olhando. Meu Deus, deixa eu fazer igual a minha tia. Minha tia ali chegava em casa e falava assim, minha filha, mas qual que é o céu que aquela irmã quer entrar? Eu falava, não sei, tia.
É porque o céu que eu vou morar, eu acho que ela não entra não, irmã. Minha filha, daquele jeito que ela está, não. Xingando, falando aqueles palavrão lá, daquele jeito lá. E é assim, irmão, você está pensando que Paulo não vivia lá separando os irmãos? Era confusão, tinha confusão naquele tempo. E como tinha? Lembra aí? Pode falar, irmã Diva. Com certeza tem, irmã Diva. E não te preocupa, porque o testemunho maior que eu sempre falo é da vida da gente. Né? É a vida da gente. Minha vizinha lá de frente mesmo, achei tão bonito quando eu mudei para lá. Achei tão bonito, eles são da igreja Congregação Cristã no Brasil. Eu cheguei lá, né, e carregando as mudanças, sozinha lá, e botando lixo para fora, e trabalhando. Aí o casal foi lá na minha casa, na porta, né? Aí me cumprimentou e falou para mim: você vai ser a moradora daí? Eu falei: sim. Aí ele pegou e disse: olha, eu e a minha esposa estamos nos colocando à sua disposição. Se caso você precisar de alguma coisa, a gente está ali, viu? Precisar de carro para levar em algum lugar. Se você precisar... se chegar alguma encomenda para você, você pode dar no nosso nome, a gente recebe. A gente mora aqui há já tantos anos e tal, se identificou. Irmãos, que coisa mais linda. Foi a mesma coisa de um tapa na minha cara, aquele ali. Falei: Jesus amado, eu entro mudo e saio calada aqui, meus vizinhos, Senhor, tem misericórdia. Achei tão bonita a iniciativa daquele casal que eu tomei para mim. Agora eu passo ali nos meus vizinhos todo, cumprimento. Tem uns bebinhos lá embaixo ali, sabe? Eu passo sempre escutando louvor quando eu vou passar as roupas da dona Tânia lá, fazer faxina. E eles todos já aprenderam a me cumprimentar, sabe? Sabe que eu não sou uma agente secreta do 007, né? Já sabe que eu sou crente. E se precisar de oração, né, já vê assim, a irmã está passando, né? Temos que ser testemunha por onde nós passarmos, irmão. Né? Eu saí do salão, eu não sei se eu cheguei a contar esse testemunho aqui. Eu saí do salão um dia, fechando ali sozinha, e aí apresentou um rapaz assim diante de mim, que eu não sei nem de onde que ele saiu, tão rápido que ele foi, sabe? E depois é que eu vim descobrir, né, que muito perigoso, era ladrão, sabe, irmão? Nossa, terrível ele. E aí ele veio assim para o meu lado de uma vez, parou frente a frente comigo assim, ó. Aí ele pegou, abaixou, e eu olhei dentro dos olhos dele e falei assim: pois não, senhor? Eu estava no escuro, né, assim, só dava para ver. Ele olhou assim para mim e falou assim: você é crente? Eu falei: sim, eu sou crente, lavada e remida no sangue de Jesus. Ele falou assim: me desculpa, saiu de costas assim, com as duas mãos para cima, pedindo desculpa para mim. E eu vi que ali, naquele momento, foi um respeito pelo Evangelho de Cristo e pelo nome de Jesus naquele momento, porque Satanás estava naquele rapaz, tentando fazer o mal contra mim ali. E eu senti naquele momento, e quando eu saí assim, eu falei: Jesus, muito obrigado pelo grande livramento que o Senhor me deu. Não deu nem para me sentir medo, irmão, tanto que foi rápido.
grande livramento que o Senhor me deu. Hoje você aprende o quê? Na autoridade que Deus deu ali a Paulo. Ele tinha certeza do chamado dele do evangelho, para o evangelho. A certeza estava com ele, mas Paulo, irmão, ele estava indo para onde, ó? E aconteceu que indo-nos, a oração nos saiu ao encontro. Na oração. E me chamou muita atenção isso aí, ó. Você acha que Paulo, depois você vai ver ali na frente, tantas trajetórias que teve da vida de Paulo. Ele venceu todas elas por quê? Ele tinha exemplo de homem de Deus, né? Depois lá na frente vocês vão ver tantas coisas ali, né? Que ele foi para aquela ilha, aquela cobra mordeu ele, né? Ali, mas quem acabou morrendo foi a cobra, não foi ele, né? Tudo, o diabo faz cada coisa para poder parar o evangelho de Cristo na nossa vida, irmão. E as maiores barreiras, pasmem vocês, pessoas, a maioria são pessoas de dentro da igreja. E quando o irmão e a irmã têm esse calinho que eu falei, pronto. Todas as vezes que o pastor falava lá que era preciso, né, que às vezes até ele exagerava um pouco, coitado, porque também a pressão dele chega a subir, passava mal e ficava nervoso com esse tipo de coisa. Aí vinham os comentários, né? Nossa, irmã Rose, você estava lá terça-feira lá na igreja? Estava. Você escutou o que o pastor falou? Eu falei que escutei. Vixe, o que você achou daquilo? Eu falei assim, eu achei o máximo. Eu levei meu couro de jacaré nas costas, minha filha. A pancada ali não feriu, não. Estou de boa. Por quê, irmão? Porque eu não tenho medo falando a palavra de Deus, irmão. Pode doer, mas é a palavra de Deus. Se você está com medo do culto de terça-feira, se você está com medo de alguém que está pregando a genuína palavra, imagina o dia do juízo final. Eu me lembro, irmã Vanusa, irmão Marcelino, que eu fiquei muito preocupada, né, com o Lima, agora que faleceu, né, o Valdir. A gente conhecia ele, tivemos muito tempo ali congregando juntas, né? Quando ele saiu assim da presença de Deus, né? E aconteceu aquelas coisas, depois ele, louvado seja Deus, que... E eu fiquei tão preocupada, eu gostava muito daquele casal, né? Ele, mas a irmã Sueli, e eu fiquei dias orando por eles. Foi dias. Fui várias vezes visitar ela lá. E um dia, eu fiquei assim chorando na presença de Deus, falei, Senhor, ajuda a tua serva a vencer ali, Senhor, essa barreira, tanta dificuldade e tal. E fiquei preocupada, falei, Senhor, como será naquele grande dia, Pai, se não der tempo para que ele venha para os seus pés, como o Senhor quer. E comecei a orar, apresentando ao Senhor, né? E ali, como eu orava para outras pessoas e por mim também, né? Aí o Senhor disse para mim assim, já está tudo feito. Desse jeito. Não te preocupa, já está tudo feito. O Espírito Santo dizia para mim aqui, ó, o que está na palavra está. E não será assim mesmo, irmão? Vai abrir o livro de quem? O livro da verdade, a palavra da verdade, não é? O que está aqui está, e o que não está, não está. E o que eu quero chamar a atenção de vocês hoje aqui para essa palavra, já terminando aqui, é que não deixe, irmãos, essas fronteiras que têm te atrapalhado fazer a obra do Senhor. Olha para Jesus, pode chegar para cá, irmão Marcelino. As limitações, porque eu também quero aprender a palavra de Deus, quero ser humilde de coração e quero ter a autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu quero ser um vaso usado nas mãos do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar melhor no coração de vocês. E eu quero aqui também falar para o irmão Marcelino que vou procurar todas as vezes nas lições, procurar fazer a minha participação, continuar aprendendo. Quero aprender com o senhor, pastor Pedro, aprender com a Ivani.
e tirar essas barreiras que têm nos impedido de galgar lugares altos. Eu quero pedir que os irmãos se coloquem de pés para nós fazermos mais uma oração, para que as barreiras venham cair por terra em nome de Jesus na nossa vida. Tudo que que está nos impedindo de fazer o melhor para Deus, que venha cair por terra em nome de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo, nesta manhã, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, aquele Espírito Santo que guiou a vida de Paulo, Senhor, naqueles dias da antiguidade, que venha, Senhor, nos guiar também, Senhor, nos direcionar. E que todas essas fronteiras, Pai querido, essas barreiras que nós temos encontrado diante de nós, que caia por terra, Senhor, e que nós venhamos, Senhor, a cumprir o ministério que o Senhor tem para nós na terra, Senhor, com excelência, Senhor, com obediência a Ti, Senhor, e que nada, nem ninguém, Senhor, venha impedir que o Evangelho do Senhor venha a ser pregado, venha a ser falado, Senhor, que nós sejamos instrumentos verdadeiramente preparados, como a Tua serva Lídia abriu o coração para ouvir a Tua palavra naquele dia, Senhor, e que ela sem sombra de dúvida sabia que este era o verdadeiro evangelho genuíno, Senhor, que tinha sido pregado. Que nós também, Senhor, sejamos instrumento nas Tuas mãos, para que não sejamos de vergonha, Senhor, mas que sejamos para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém.